Oi, gente! Bom dia, boa tarde, para não perder o costume. Bem-vindos à nossa última aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Última aula. Já chegamos ao final aí dessa disciplina. Não chegamos não, que hoje a gente ainda tem uma aula, hein? Não tá acabando por aqui, ainda tem muito assunto para a gente discutir. Mas uma disciplina tão rica em conhecimentos, tão importante para o desenvolvimento científico e tecnológico que a gente vem vivendo, né? Nos últimos tempos aí, essa área de eletricidade, essa área de magnetismo, como e por quê que antes a gente só tinha descrições de conceitos de materiais elétricos ou descrições de conceitos de materiais magnéticos, e aí do nada tem esse eletromagnetismo. Isso é muito importante para que a gente possa compreender onde foi o primórdio ou aquele pontapé inicial. Bom dia, Nicolas. Boa tarde, Nicolas. Oi. Oi, Gladinei. Isso é importante a gente entender onde foi esse pontapé inicial do eletromagnetismo, que é quando quando foi descoberta a corrente elétrica. Essa disciplina, ela é fantástica, por quê? Porque ela mostra... Oi, Caio! Bom, bem-vindo a todo mundo aí. Ela mostra, essa disciplina, as relações de eletricidade, né? Eletricidade estática, campo elétrico, força elétrica, corpos carregados. Ih, oi, Nicolas! Nicolas com K. Ah, eu também vou, eu também vou. O Nicolas tá falando, vou sentir saudade, eu também vou. Vou negar para vocês, não, que... Peraí, eu vou dar até uma pausa aqui na teoria. Oi, Éder! E vou falar para vocês o sentimento da professora aqui. Hoje eu estava vindo para cá para encontrar vocês aqui na nossa aula. E falei, poxa vida, gente, semana que vem. Já começou a dar uma saudade? Dá uma saudade, mas aí eu parei e falei assim, tá, não, foi um semestre excelente, porque a gente discutiu muitos conceitos, a gente conversou bastante esse semestre, né? Foi bem legal. A disciplina foi muito legal, o jeito que ela foi caminhando, a participação de vocês. Nossa, eu não vejo a hora. Vai chegando sexta-noite, eu já sei que eu vou encontrar vocês aqui. Oi, Denis! Eu já venho animadona. E isso foi muito bom, foi muito satisfatório. E antes de tudo aí, eu ia deixar isso pro final, mas eu já não aguento, porque o coração já tá batendo forte, né? Aquele negócio de saudade, porque dá mesmo. Eu já vou agradecendo vocês aí pela participação de vocês. Vocês motivam a minha semana toda. E isso aconteceu nas 12 semanas e não é diferente hoje. Eu passo a semana toda pensando em vocês, que sábado eu vou estar aqui com vocês. É bom receber esse bom dia, essa boa tarde, essa confusão que eu fiz com o horário, que é meio-dia. É bom receber o carinho que vocês têm, as dúvidas de vocês, a complementação. Isso me motiva a semana inteira. E eu já estou ansiosa para saber qual é a disciplina que a gente vai se encontrar no semestre que vem, porque nós vamos. Eu tenho certeza que nós vamos. E aí lá vocês falam, professora, ó, você foi minha aluna, você foi minha professora em tal matéria. Professora, ó, tô aqui de novo. Porque é muito prazeroso estar aqui com vocês. Mas, enfim, bora falar dos conceitos, senão daqui a pouco a professora é meio manteiga derretida, sabe? Aí o olho já enche d'água, aí você já vê escorrer lagriminha assim, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Não adianta, professor, é assim, você põe a manteiga no micro-ondas, derrete, vira líquido, sou eu no meio das lágrimas tudo. Vai falando, o olho vai enchendo d'água. Então vamos falar de teoria, né? Olha, os olhos já tá cheio d'água, mas a gente fala de teoria, que aí a água vai sendo absorvida e lá no final os olhos enchem d'água de novo. Mas é só para vocês saberem o quanto é importante, prazeroso, satisfatório para eu estar aqui com vocês. É incrível, eu não consigo descrever em palavras, porque a gente vai discutindo os conceitos, a gente vai discutindo as aplicações, vou contando um pouquinho da minha vida para vocês, vocês vão contando um pouquinho da vida de vocês, a gente vai criando laços. E como é importante toda semana eu me preparar para hoje, porque eu fico pensando, eu já saio daqui na aula, eu já ia pensando como que ia ser sábado que vem. Agora, eu já tenho que pensar onde eu vou te encontrar semestre que vem, porque a gente vai se encontrar em outras disciplinas, né? Bora lá, então, ó, hoje aí vai encher d'água. Esse é efeito de eletromagnetismo? Não, é efeito de manteiguismo mesmo. Vamos falar do eletromagnetismo. Falando aqui nas aulas, a gente começou falando sobre a definição da eletricidade, né? Entendendo como que nos materiais condutores se dava esse movimento das cargas, entendendo que era um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente, que esse corpo carregado, ele causava uma
provocação nesse espaço, uma perturbação nesse espaço. E essa perturbação no espaço, ela é chamada de campo elétrico. Entender como que um corpo carregado se relaciona com o outro, a gente falou da lei de Coulomb, e a gente foi falando várias coisas aí sobre a eletrostática. Até que chegou um dia que um serzinho no mundo aí, ele resolveu passar uma corrente de uma DDP no material condutor. E aí ele viu que os elétrons que ficavam lá paradinho em regime estacionário, eles resolviam se movimentar, mas de maneira ordenada. Então, dependendo dessa tensão que ele colocava aí, dessa diferença de potencial, ele criava um movimento ordenado nos elétrons que podiam levar informação. E ele descobriu a corrente elétrica. Aí, nesse momento da disciplina, eu falei para vocês, aqui é o ponto-chave do eletromagnetismo. Porque nessa época, eles já estudavam, já tinham conhecimento da eletricidade, já estudavam, já tinham conhecimento do magnetismo. Mas eles achavam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vi esses dias um meme nessas redes sociais falando exatamente isso. Nossa, eu adoro a frase, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a gente fala, ela não explica nada. Mas é boa, é verdade, né? Então, eles sabiam que eletricidade era um fenômeno de materiais condutores, magnetismo era um fenômeno de materiais magnéticos. Só isso. Mas quando descobriu a corrente elétrica, esse cara que só era intrinsecamente elétrico, ele apresentava fenômeno magnético. E esse que era intrinsecamente magnético apresentava fenômeno elétrico. E aí se deu o eletromagnetismo. Mas a gente teve que se controlar, e a professora aqui vos fala principalmente porque eu gosto muito dessa parte da descoberta do eletromagnetismo e de como chega-se à ideia do eletromagnetismo, né? Então eu tive que me controlar, porque a gente ia olhar circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. E nessa análise dos circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, a gente entendeu o que era um circuito, a gente discutiu as partes que compunham o circuito, os resistores, a análise do resistor em paralelo, a análise do resistor em série, olhamos a força eletromotriz, um circuito real e um circuito ideal, como que como que podia ser a perda devido às tensões, como calcular as malhas. Falamos sobre a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. E aí, a gente começou a abordar as relações magnéticas. Porque até então, até a segunda lei de Kirchhoff, a gente só falava ali das interações elétricas. Aí, a gente começou a abordar as relações magnéticas. Oi, Henrique! E aí, a gente entendeu que todas essas características da eletricidade, campo, força, interação, também tinha para o magnetismo. Entendemos essa parte. Aí sim. Aí a gente voltou naquela história de corrente elétrica no material, que a corrente elétrica no material, olhando uma carguinha só, ela está em movimento ordenado. Então, ela está aqui num espaço, num tempo T0, T1 aqui, T2 aqui, T3 aqui, e assim ela vai indo. Para cada lugar que ela está, ela vai gerando um campo magnético. Então, o campo magnético que estava aqui, ele está para cá, que ele foi gerado aqui, mas aquele não acabou. Então, o campo magnético ele vai sendo variado. E aí a gente entendeu que, através de Ampère, ele entendeu, ele descobriu, na verdade foi através de Ørsted, mas só Ampère que conseguiu postular isso matematicamente, que um campo elétrico variado induz um campo magnético no material. E aí, as relações eletromagnéticas começaram. O quanto de descoberta no eletromagnetismo que não foi a partir desse momento. Chegou Faraday e falou assim, na física é muito assim, ó, tudo que vai e volta. Terceira lei de Newton explica isso. E Newton já tinha falado sobre essa terceira lei, mas era lá na mecânica. Não tinha nada a ver com eletricidade e magnetismo. Mas ele falou assim... Oi, Gelsimário, tudo bem? Não foi Newton que falou, não. Esse oi para você foi eu mesmo. Mas o Faraday falou assim, se Newton fala que tudo que vai e volta na física, e já descobriram, o Ampère descobriu que o campo elétrico variante produz campo magnético variante, será que o contrário é verdadeiro? Porque se for verdadeiro, gente, a descoberta é
Maravilhosa. Em várias áreas a gente pode atuar isso. Pois ele não fez um experimento? Colocou um condutor e não tinha nada nesse condutor de corrente elétrica passando por ele. Ele era um fio. Ele pegou, fez uma espira com o fio e colocou aproximando de um campo magnético e afastando, próximo do ímã e longe do ímã. E colocou ali para medir se tinha corrente elétrica. E ele descobriu que movimentando aí o ímã, ou movimentando dentro da espira, movimentando o ímã tinha campo magnético variante. E esse campo magnético variante estava induzindo corrente elétrica no material. Se está induzindo corrente elétrica no material, significa que o campo magnético variante produz campo elétrico variante que induz corrente elétrica no material. Então, o Faraday, ele comprovou que tudo que vai e volta na eletricidade e no magnetismo também. Ampere, campo elétrico variante, gera campo magnético variante. Faraday, campo magnético variante, gera campo elétrico variante. E aí veio um outro cara e falou assim, olha que bacana essa teoria toda aí, vou entender melhor. Esse campo magnético que é gerado, falei errado, esse campo elétrico que é gerado devido a um campo magnético variante, o fluxo é o oposto do campo gerado. Por isso o sinalzinho de menos lá na equação de Faraday. Porque quem falou isso foi Lenz. E aí nós temos a equação que descreve por Faraday e Lenz. Veio um outro cara e falou assim, gente, olha quanta coisa vocês descobriram. Tal do Maxwell, né? E aí o Maxwell, ele juntou todas as informações que tinha para eletricidade e magnetismo, olhando fluxo elétrico, fluxo magnético, lei de Gauss, olhou a lei de Ampere e olhou a lei de Faraday. E aí ele juntou todas essas equações, fez umas contribuições para corrigir algumas situações de que não eram, a corrente elétrica não era conservada, e por teoria deve haver a conservação da corrente elétrica, porque na corrente, ali no fio, no material, as cargas não escapam, elas estão presas dentro do fio, então tem que ser conservada. Ele entendeu isso, fez essa consideração e postulou as equações de Maxwell para o eletromagnetismo. Hoje, para a gente finalizar toda o nosso estudo com relação ao princípio de eletricidade e magnetismo, a gente vai olhar aplicações eletromagnéticas e também avaliar aplicações da indução eletromagnética. Como que a gente pode induzir um campo eletromagnético em materiais, através da variação dos campos elétricos e dos campos magnéticos também. Eu vou dividir o quadro com você para que a gente possa falar dessas aplicações, mas para não perder o costume, o chat está aberto. Já ganhei um monte de bom dia, boa tarde e oi da galera. Para quem eu não falei ainda, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo. E hoje a gente precisa finalizar essa sessão aí, finalizando a nossa unidade toda a ementa do livro. Então, eu vou dividir o quadro com você. Qualquer dúvida que você tiver, manda ali no chat, pergunta no chat. Aproveita que a professora está aqui ao vivaço para você. Vou dar uma dica. Eu sei que terminando a disciplina aqui, as aulas ao vivo, vocês têm já a data das questões das atividades avaliativas que vocês têm que entregar, ou estão entregando, eu não sei das datas. Vocês têm lá no AVA de vocês. E eu sei que aí vocês vão estudar mais assiduamente, assim, porque está chegando a prova da disciplina, né? Se tiver dúvida, manda para o tutor do AVA. Se o tutor do AVA não conseguir te ajudar, ainda assim manda para ele, ele vai mandar para mim, tá? Então manda para ele a dúvida. Se você tiver, não fica com dúvida, não fica desesperado, tá? Mas você tem um monte de material. Tem as aulas todas que ficam, a gente teve as aulas todas ao vivo, mas elas ficam gravadas para vocês. É só clicar lá no link e você assistir de novo. O livro texto da disciplina tem vários exercícios, exemplos, situação problema, avançando na prática. Faça todos, leia todo o conteúdo de novo e aí você vai estar no ponto para fazer a prova. Mas mesmo assim, você estudando tudo, vendo as aulas de novo, dá dúvida, às vezes dá mesmo. Manda para o seu tutor do AVA. Se ele não conseguir te ajudar, ele manda para mim, tá bom? Combinado, de dedinho.
Combinado de dedinho é muito sério. Viu? Eu vim até com unhas especiais para nossa última aula, unha colorida, divertida, para que a gente possa fazer o combinado de dedinho, tá? Vamos lá, então, abordar esse último assunto que nós temos. Enquanto isso, eu tô ao vivaça para você aqui. O chat está aberto. Manda sua dúvida, contribuição, que você queira falar aí no chat com relação à disciplina, coloca aí, tá? Que eu tô de zóio nele. O chat fica aqui, ó. Então, eu tô de zóio nele e o olho aqui para falar dos conceitos para você. Vou dividir o quadro para que a gente possa abordar esses conceitos, então. Espera aí, rapidinho, que o quadro está sendo dividido. Aê, agora sim. Para que a gente possa falar, então, da aplicação da indução eletromagnética. Em algumas situações aí. Vamos lá? Bom, hoje a gente finaliza, então, a unidade 4 do nosso livro, cuja competência principal era aplicar os conceitos fundamentais da eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo na análise de situações reais aí do nosso dia a dia. Para isso, então, a gente precisa, para finalizar esses conceitos todos, entender o que são solenoides. Você com certeza conhece um solenoide, já ouviu falar num solenoide. Se não, vou apresentar ele para vocês. Eu vou tratar como se você não conhecesse, tá? Os solenoides, nós podemos descrever como várias espiras conectadas, ou seja, quando a gente fala uma única espira atravessada por um campo elétrico, ele gera um campo magnético, semelhante ao produzido por um ímã. No solenoide, nós podemos contar o número de voltas dadas entre as duas extremidades, ou seja, o número de espiras. É um material que vai sendo formado em espiras assim, ó, igual está descrito aqui para nós, tá vendo? Essa é a representação de um solenoide. Em cada uma das espiras, quando a gente tem uma espira só, quando há a passagem do campo magnético por essa espira, nós temos aí um campo magnético variante, a produção do campo elétrico. Agora, no solenoide, esse campo magnético vai passar por todas essas espiras e a gente precisa contar o número das espiras entre as extremidades do início e do fim. E esse número de espiras ele é dado pela letra N maiúsculo para nós. O campo magnético que atravessa qualquer ponto no interior de um solenoide ideal depende desse número de espiras N, do comprimento desse material e da corrente elétrica que atravessa. Então, a corrente elétrica aí, e esse comprimento que ele diz, cadê? Comprimento do material, ele está descrevendo como D, o tamanho desse material, tá? Então, eu posso calcular esse campo elétrico através dessa equação, em que me zero aquela constante de permissividade. O resultado independente da geometria do solenoide, ou seja, ele é válido para espiras circulares, quadrados ou outro formato qualquer. Eu não preciso me deparar ou levar em consideração o formato da espira. Qualquer geometria do solenoide, o resultado é o mesmo, independente da sua geometria. Se eu consigo calcular o fluxo, se eu consigo calcular o campo magnético, oi Samuel, se eu consigo calcular o campo magnético, eu posso calcular o fluxo magnético que é no solenoide. O fluxo magnético, ele é o produto entre o campo vezes a área. Então, se o campo ele é dado por essa equação, eu posso descrever esse fluxo do solenoide pelo campo vezes a área, levando em consideração a corrente, o número de espiras, o tamanho do meu material e essa constante μ0, em que levamos em consideração o fato de que o solenoide, o campo magnético gerado, atravessa perpendicularmente a sua área. Se ele atravessa perpendicularmente a sua área, esse produto escalar, ele pode se transformar na descrição do seu módulo, na análise do seu módulo, só da multiplicação do campo pela área. Eu vou apagar aqui para que você possa copiar essas equações do fluxo e do campo magnético, porque a gente tem um exemplo para fazer e eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Rapidinho para vocês copiarem aí, tá?
para que a gente possa fazer esse exercício. E eu quero que vocês façam o exercício, hein? Por isso que eu estou pedindo para que vocês copiem aí essas equações. Tá lá no livro-texto da disciplina de vocês, eu não sei se vocês acompanham a aula pelo livro-texto da disciplina, mas anote aí no seu caderno de anotações, ou se você imprimiu o livro-texto, vai anotando aí. Vamos ver o exemplo? O exemplo fala o seguinte para nós. Considere que um solenoide com 16 espiras tem um comprimento de 4 centímetros e um raio de 0,6 centímetros. E a corrente elétrica varia com o tempo de acordo com essa função. Qual é aproximadamente o campo magnético em qualquer ponto do seu interior e o fluxo magnético que atravessa uma seção transversal no interior do solenoide no instante que tempo é igual a 2 segundos? Agora é com você. Então, o que você tem que fazer aí? Primeiro caso que você tem que fazer é encontrar esse campo em relação ao tempo. Depois, o fluxo em relação ao tempo e aplicar para um tempo igual a 2 segundos. Quem é o campo magnético? A constante μ0. Quanto vale essa constante μ0? 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a corrente elétrica no tempo 2, vezes o número de espiras, dividido pelo tamanho de 4 centímetros. Para o fluxo do campo magnético, você precisa do raio de 6 centímetros, de 0,6 centímetros, para calcular a área, já que é o campo vezes a área. Com você agora. Tempinho aí, vai fazendo, vai montando, você copiou as duas equações anteriores ali. Primeira coisa, sabe o que você pode fazer para que vai facilitar? Substitui o 2 aqui nessa equação da corrente no tempo, e aí você tem essa corrente total, 5 vezes 2 mais 2 ao quadrado. E aí você consegue calcular de maneira mais fácil o campo e depois o fluxo com esse campo que você achou. Outra coisa, o tamanho precisa estar em metros. Então, 4 centímetros você tem que escrever em metro. 4 centímetros é 0,04. E outra, 0,06 centímetros, você também tem que colocar em metros, tá? É 0,6 centímetros, né? Então, 4 centímetros é 0,04 metros e 0,6 centímetros é 0,06 metros. Estou aqui no chat, monta o exercício, chegou no resultado? Partilha comigo. Vou ficar quietinha para vocês fazerem o exercício rapidinho. Mais uns minutinhos aí. Usa o chat, hein? Se vocês não estiverem conseguindo montar ou fazer, se esqueceu da equação, eu volto o slide, mas conversa comigo, porque até aqui na minha cabeça vocês copiaram aí a equação. Vão fazendo e vão conversando comigo.
Mais 2 minutinhos aí. Alguém conseguiu montar? Se alguém chegou na resposta, divide aí comigo. Conversa comigo, gente! Vou pentelhar vocês, a nossa última aula do semestre, né? Oi, Thiago, bom dia! Então, a gente vai descobrir juntos quais são as disciplinas e como serão essas disciplinas aí. Mas com certeza a gente se encontra sim, viu? E aí, quando a gente se encontrar no próximo semestre, fala, professora, eu fui seu aluno em princípio de eletricidade e magnetismo. E outra coisa, hein? Eu conheço o nome de vocês, não conheço a carinha, só vocês conhecem minha carinha. Se porventura um dia a gente se esbarrar na rua e me para e fala, eu fui seu aluno, ou eu sou o seu aluno. Fala comigo, hein? Não deixa aí passar batido, não. Aí, Nicolas já mandou. Isso aí mesmo, perfeito, tá certinho. Aplicação de equação, né? É importante a gente entender onde faz a aplicação de equação, como utilizar os dados. Vou dividir o quadro aqui com você, a resolução, para que a gente possa seguir aí na continuidade dos conceitos. Ô, gente, ó, esse exercício ele tá lá no livro texto da disciplina de vocês. Ele traz o seguinte, da seguinte forma, ele calcula, ele aplica, né, os dados que tem e deixa o campo em função do tempo e o fluxo em função do tempo. Por que isso? Porque vocês podem utilizar para quaisquer tempo. E aí, como foi dado para nós o tempo no instante 2, aí só vem aqui e substitui. Porque se ele quiser em outro instante, você tem aí a equação que você pode utilizar o tempo, outro valor de tempo, tá? Nesse caso, o nosso campo no tempo igual a 2 e o nosso fluxo no tempo igual a 2, ele é dado aí para nós. Isso, Éder, boa ideia. Combinado. Te espero lá, então. E ele é dado aí para a gente, tá? Quando a gente fala na análise das equações para o campo magnético, para o fluxo magnético, a gente tem que sempre levar em consideração as constantes que eles descrevem para nós e para o fluxo, qual é a direção do fluxo e da área. Porque lembra lá que dependendo do ângulo eu tenho mais passagem de fluxo e menos passagem de fluxo? Nesse caso, no solenoide, eu tenho aqui a área da seção transversal, o fluxo ele passa totalmente aí nessa área da seção transversal. Então, ele é perpendicular à área da seção transversal. Por isso que, nesse caso, a gente tem aí que a direção do vetor campo magnético e a área da seção, e a direção do vetor campo magnético e do vetor normal com relação à área da seção transversal é a mesma, que é igual a 0. Nesse caso, então, a gente tem que levar em consideração o cosseno desse ângulo, que é igual a 1, por isso que o seu fluxo, ele é apenas o campo e a área, o seu módulo, tá? Qual o jeito certo de resolver? Os dois tá certo. O importante é que você entenda qual a resolução do problema. Se você já calcula a corrente através da equação que ele dá, ou se você deixa indicado pelo tempo e coloca o tempo no final, o resultado também é o mesmo, tá?
Outro passo é a gente entender, depois da análise do solenoide, a indutância e os indutores. O indutor ele é um componente capaz de armazenar energia magnética e ele é denotado em um circuito elétrico através dessa carinha aí, ó, como se fosse um solenoidezinho, né, que a gente acabou de ver. O solenoide, ele é o tipo mais simples de um indutor. Existem diversas montagens de indutores, todos eles constituirão em um enrolamento composto de N espiras. Então, a gente vai precisar... Olhou lá, tem o espiras, mais de uma espiras aí enrolando algum tipo de material? Eu tenho um indutor. Quando o indutor é atravessado por uma corrente elétrica, em seu interior é produzido um fluxo magnético que carrega uma energia que está armazenada. E aí, a gente acabou de ver como que calcula esse fluxo magnético. Olhando um capacitor elétrico, ele é composto por duas placas, um fluxo de campo elétrico que atravessa o espaço entre elas e armazena energia. Aqui a gente tem alguns exemplos de indutores. Ali no ferro, na ferrite, um núcleo de ar, um toroidal, um laminado, enfim, vários tipos de indutores que podem ser utilizados. E para a descrição da indutância e os indutores, a característica importante de um indutor é a sua indutância. E a indutância, ela é dada pela letra L maiúsculo. Por isso que aquela hora que a gente estava calculando o campo magnético, o tamanho do campo do material, ele não foi dado como L, porque L é a indutância. Por isso que ele deu o tamanho como D minúsculo, tá? No caso de um indutor em que N maiúsculo é o número total de espiras, I é a corrente elétrica que atravessa o material, e o fluxo do campo magnético é dado, nós podemos descrever então que essa indutância ela é dada pelo número de espiras vezes o fluxo magnético dividido pela corrente elétrica. No caso de um solenoide, nós sabemos quem é o fluxo do campo elétrico. Lembra que a gente viu ali nos slides passados? Então, a gente pode dizer que para o solenoide, a indutância ela é o número de espiras pela corrente elétrica vezes o fluxo do solenoide. E olha aí, ó, o Dzinho relacionado ao comprimento do solenoide. Então, eu posso descrever que, no caso de um solenoide, a indutância é dada para a gente por essa equação matemática, levando em consideração a área da espira e o tamanho desse material solenoide que nós estamos avaliando. A indutância, a unidade do Sistema Internacional para a Indutância, ela é dada em Henry, H maiúsculo, em que um Henry é Tesla vezes metro ao quadrado por área. Esse Henry aqui é em função de um cientista, Henry, que acabou encontrando ou entendendo essa relação de indutância nos indutores, tá? Por isso que a gente tem essa homenagem ao Henry. Vamos ver um exemplo aqui? Vou apagar rapidinho, porque eu gosto que você faça o exemplo, mesmo que o exemplo, a maioria dele seja abordagem e utilização de equação, mas para você ir entendendo aí, pouco a pouco, como utiliza essa equação. Anota a indutância em qualquer material e a indutância no solenoide, para que a gente possa fazer esse exemplo aí. Anota rapidinho, um minutinho suficiente para você anotar. Vamos ver então? O exemplo fala o seguinte para nós. Um solenoide composto, solenoide, então você já sabe qual é a equação que você vai usar. Composto por espiras quadradas de lado 2, aqui é importante que você vai ter que saber a área dela, né? Então, a área de um quadrado é lado vezes lado.
O lado é de 2 centímetros, passa para metro primeiro, hein? Cujo comprimento total é de 0,3 metros, ó, já, o Dzinho já está em metro, é atravessado por uma corrente elétrica de 65 amperes. A densidade linear de espiras no condutor é de 500 espiras por metro. Encontre a indutância no solenoide. Aí a gente tem uma pegadinha. Não é pegadinha, não, mas é uma análise aí para você calcular o número de espiras. Vou dedar, porque eu não aguento, não cabe dentro de mim. Tamanho do indutor do solenoide é de 0,3 metros. E aí a gente tem que 500 espiras em 1 metro. Se eu tenho 500 espiras em 1 metro, quantas espinhas? Se eu tenho 500 espiras em 1 metro, quantas espiras eu tenho em 0,3 metros? Primeiro você vai ter que calcular isso para encontrar N. Depois você aplica na equação. Só para você montar a equação, depois você termina os cálculos, mas só para a gente ir vendo aí ponto a ponto. Eu vou dividir aqui com vocês a imagem para que vocês possam na tela a resolução. Deem uma olhada aí, tira um print para que depois vocês possam fazer e a gente vai continuando aqui com a abordagem, tá? Mas é simplesmente, inicialmente, você tem que saber quem é o número de espiras, e aí do número de espiras, por uma regra de 3 simples, você faz, e aí você coloca na equação, escritos aí para nós. O número de espiras, ele vai dar 150 espiras, ou você faz por regra de 3, ou você faz a densidade da espira vezes o tamanho desse solenoide. Mizinho, Mi0, ele é uma constante, que é 4π vezes 10 a menos 7, colocando todos os dados ali, a área é lado vezes lado, em metro. Colocando todos os dados, a gente encontra quem é essa indutância obtida. Aqui ele está dando microhenry. O micro, ele é uma potência de 10 a menos 6, tá? Então, esse microzinho aí, ele vale 10 a menos 6. Vou deixar um tempinho para você tirar um print ou fazer as anotações que você queira, para que a gente possa falar em indutância mútua e transformadores e finalizar a nossa disciplina. Bora lá, então? Vamos falar aí da indutância, da indução mútua e os transformadores. Essa indução mútua ela é bem interessante porque a gente induz um solenoide ou uma bobina sem passar corrente elétrica nela, mas apenas pela corrente elétrica que está passando no solenoide da bobina de um circuito do lado. Ou seja, essa indução, né, é igual a indução elétrica que a gente fala, a indução magnética, em que o material, ele se, como fala, ele se magnetiza ou ele se eletriza quando eu tenho um outro próximo atormentando ou
perturbando esse material. A mesma coisa aqui na indução mútua. Uma corrente elétrica atravessa uma bobina 1 pela atuação de uma fonte. Aqui a gente tem nesse desenho. Então, eu tenho aqui a bobina 1 pela atuação de uma fonte. Essa corrente elétrica gera um campo magnético de valor conhecido ao seu redor, cujo sentido pode ser verificado utilizando a regra da mão direita, como a gente já discutiu anteriormente. Já a bobina 2 não está ligada a fonte de tensão nenhuma, mas a um circuito fechado que contém um amperímetro, aqui, ó, para a gente ver se está medindo, passando corrente elétrica ou não. Como ambas as bobinas estão alinhadas e próximas, o interior da bobina 2 é atravessado por um fluxo magnético que vem da bobina 1. Então, esse fluxo magnético, ele passa pela bobina 1. Tá vendo? Se a corrente elétrica que atravessa o circuito da bobina 1 é constante, o fluxo magnético no interior da bobina 2 também será constante e calculado para nós pela essa força eletromotriz é igual a menos o número de espiras vezes a variação do fluxo em relação ao tempo. Se houver variação na corrente elétrica, o campo magnético gerado pela bobina 1 irá mudar e, consequentemente, o fluxo magnético também. Assim, o amperímetro verifica a presença de uma corrente elétrica no circuito 2. A lei de Lenz nos indica o sentido dessa corrente elétrica. Ela será tal qual que o campo magnético gerado pela bobina 2 se opõe ao campo magnético que gerou a indução original. Para esse sistema, nós podemos medir a indutância mútua, levando em consideração, então, o número de espiras, esse fluxo da bobina 2 com a 1, dividido pela corrente elétrica. Nesse caso, a indutância mútua, o número de espiras da bobina 2, vezes o fluxo do campo elétrico da bobina 2 com 1, dividido pela corrente elétrica da bobina 1, porque é só na bobina 1 que nós temos aí a passagem de corrente elétrica. Com isso, com essa ideia, a gente pode aí, de indução mútua, a gente pode identificar como analisar ou como é o funcionamento de um transformador ideal. E um transformador ideal, a potência elétrica é transmitida integralmente de um solenoide para o outro. A tensão e a corrente podem variar, mas o seu produto não. Então, no transformador eu tenho não é correto falar assim, mas para a gente entender melhor, duas regiões aí de solenoide. Ou analisando essas bobinas na região secundária e na região primária. Na região primária, eu tenho uma fonte. Na região secundária, não. Mas o fluxo magnético que atravessa uma, atravessa a outra também, podendo aí alimentar esse outro circuito. Uma maneira de induzir a maior parte do campo magnético gerado no interior de uma bobina, para que seja transmitido para outra bobina, é por meio de materiais ferromagnéticos, que direcionam os campos magnéticos ou alinham esses campos magnéticos. O enrolamento primário recebe a tensão a ser transformada diretamente. O enrolamento secundário recebe somente o campo magnético direcionado pelo material ferromagnético. E aí, o transformador geralmente é submetido a uma corrente alternada, de modo que o fluxo magnético varia continuamente. E a relação entre a tensão e o número de espiras, no primário e no secundário para um transformador ideal, é dado como o número de tensão pelo número de espiras do primário é igual à relação do número de tensão pelo número de espiras do secundário, em que nós temos aí essa denotação do P minúsculo para o enrolamento primário e do S minúsculo para o enrolamento secundário. A potência, ela é transmitida integralmente de modo que a corrente tem o seguinte comportamento: a potência no primário igual à potência no secundário. Se isso é verdade, então, para um transformador ideal, a tensão vezes a corrente no enrolamento primário é igual a tensão vezes a corrente no enrolamento secundário. Para um transformador real, nós temos perdas. Perdas por várias partes, por temperatura, aquecimento, fuga de energia, resistência interna. Então, nesse caso,
A potência do primário, do enrolamento primário, ela vai ser diferente do enrolamento secundário, porque no enrolamento secundário, eu tenho que levar em consideração que a energia ali que chega, o fluxo que chega é um pouco menor que sai do enrolamento primário devido às perdas, independente do tipo de perda que nós temos. Aqui, para um transformador ideal, a potência do enrolamento primário é igual à potência do enrolamento secundário. Para real, para o transformador real, a gente tem aí essas variações com relação a perdas energéticas do circuito eletrônico, da análise que nós estamos tendo aí, tá? Podendo ser de várias situações. Lá no livro texto de vocês, tem um exercício que fala de um transformador ideal elevador de tensão. Faça esse exercício, ele é um exercício bem simples, que você vai acabar utilizando os conceitos relacionados ao transformador ideal. Ele é um exercício simples, um exercício de aplicação de conceitos. Lá também tem vários, depois dessa situação problema, tem o avançando na prática e tem os exercícios também para que você faça. Então, mais uma vez, eu sugiro que você faça todos os exercícios, todos os exemplos, todas as situações, problemas, releie todo o material, estude, tem o seu caderninho da disciplina, vai fazendo as anotações dela lá no caderninho, faça os exercícios no caderninho da disciplina, tá? Se você assista as aulas de novo, ficou com dúvida, manda para o seu tutor do AVA. Se ele não conseguir te responder, ele manda para mim. E com isso a gente vai finalizando a nossa disciplina. Chegou ao fim, gente. Chegou ao fim a disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo. Eu já fiz o agradecimento lá no começo, mas eu vou fazer o agradecimento aqui de novo. Obrigada pelo empenho de vocês, por partilhar todos esses dias comigo, as nossas aulas, as conversas que nós tivemos, dividir os conceitos, trabalhar aqui comigo. Isso é muito importante para vocês e para mim também, porque eu acabo aprendendo com vocês em várias situações, conhecendo um pouco melhor de vocês, conhecendo o ambiente de trabalho que vocês têm, as contribuições que vocês colocam. Isso é muito enriquecedor para nós todos, inclusive para mim. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer por vocês estarem aqui comigo, firmes e fortes, todo sábado, no mesmo horário, no mesmo canal, e a gente vai finalizando essa disciplina. Muito, 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 muito obrigada. Eu encontro vocês numa próxima disciplina. Eu não sei, Éder. Quem sabe, né? Vamos esperar aí essa loucura do mundão de pandemia passar e ver o que vai acontecendo nos próximos capítulos. Mas semana que vem não. Aí, olha lá, olha o costume de vontade de ver vocês de novo na semana que vem. Mas no semestre que vem a gente se encontra em alguma disciplina, eu tenho certeza. Me encontrou? Fala, fui seu aluno em tal aula, em tal matéria. Me encontrou na rua? Eu não conheço a carinha de vocês. Me para na rua. Tuca, professora, sou seu aluno. Vai ser um prazer conhecer vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo final de ano, ótimo final de semestre. Arrebenta lá com a prova no sentido positivo, tá? Tipo, tira notão mesmo. E a gente se encontra no semestre que vem numa outra disciplina. Te vejo lá, tá bom? Bom final de ano, bom final de semana, tudo de melhor que possa existir no mundo para vocês. Que o ano de 2022 comece assim com o pé direito mesmo, porque esse ano de 2021 foi bom. Mas quanto percalço no caminho, né? Que essa pandemia acabe, que a gente possa voltar a viver aí livre, como a gente vivia sem a máscara e tudo mais. Bom, te vejo no semestre que vem com um monte de novidades boas em outra disciplina, com muitas coisas boas. Até lá. Bons estudos, bom final de ano, bom início de ano que vai chegando, bom final de semestre agora, início de semestre que vai vindo. Te encontro semestre que vem. Até lá. Tchau, tchau.